agora na página 57 de matemática. Tem aí um exercício que a tia vai ajudar vocês a responderem, tá bom? Então vamos lá? Ivone e Tereza trabalham em uma loja de tecidos. Veja quantos metros de tecido elas venderam em um mês de trabalho. Então vamos lá. Ivone conseguiu vender 243 metros de seda, 128 metros de algodão e 36 metros de linho. Já Tereza conseguiu vender 300 metros de seda, 187 metros de algodão e 109 metros de linho. Entendido? Então está aqui os valores que cada um conseguiu vender durante aquele mês. Porém, a gente quer saber quanto cada uma conseguiu vender no total. Então a gente vai precisar fazer uma continha aí, que será uma adição, uma continha de mais. Então vamos lá? Vamos começar com Ivone. Vamos pegar os valores de Ivone e colocar aqui no quadro valor de lugar. Vamos lá? Então Ivone conseguiu vender 243 metros de seda. Então vamos colocar, ó, 243 metros. De algodão, ela conseguiu vender 128 metros. Então, 128 metros. E linho, ela conseguiu vender 36 metros apenas. Então, vamos colocar, ó, 36. Lembrando que, para a gente contar nossa continha, ela dá certinha, que não errar nada, a gente tem que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Perceberam? Então, vamos responder nossa continha. Lembrando também de identificar a nossa operação com um sinal. No caso, ó, adição. Continha o sinal de mais. Então, vamos lá? Vamos responder. Eu tenho 6 mais 8. Então, vamos lá. 6 mais 8. Então, eu tenho 6 já e ganhei 8. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, agora eu já tenho 14. Eu vou guardar aqui 14 e ganhei mais 3. 14. 15, 16, 17. Então, 17 eu escrevo dessa forma aqui, ó. E aí, Pia, como é que eu vou colocar? Eu posso colocar o 17 todo aqui? Não. Então, eu vou pegar o 7 aqui da unidade, colocar aqui. E o 1 eu vou subir aqui para a ordem da dezena, tá certo? Então, agora a gente vai somar os números que estão na ordem da dezena. Então, vamos lá? Tenho 3 mais 2. Então, 3 e ganhei mais 2. 3, 4, 5. Agora eu tenho 5 e ganhei 4. Então, 5, 6, 7, 8, 9. Com mais um que subiu, 9, 10. Então, 10 eu escrevo assim, ó. Eu vou colocar esse 10 todinho aqui? Não. O 0 vai ficar aqui e esse 1 vai subir para a ordem das centenas. Então, agora a gente vai somar os números que estão na centena. Então, eu tenho 2 e ganhei 1. 2, 1, 2, 3. Com mais um que subiu, 4. Então, Ivone conseguiu vender durante aquele mês de trabalho 407 metros de tecido. Então, agora a tia vai lançar um desafio para vocês. Vocês vão tentar responder a letrinha B com os valores de Tereza. Então, Tereza vendeu 300 metros de seda, 187 metros de algodão e 109 metros de linho, tá bom? Então, a tia vai dar um tempinho para vocês responderem. Em seguida, na letrinha C, vocês vão descobrir o valor que Tereza vendeu, junto com o valor que Ivone vendeu, vocês vão fazer uma continha de subtração, uma subtração aí. Vou colocar um valor menos o outro, para a gente saber qual foi a diferença. Quanto uma conseguiu vender mais do que a outra. E, para finalizar essa página, na página 57, vocês têm aí, ó, agora responda as perguntas. Quem vendeu mais seda? Vocês olham aí na tabela e observam. Quem foi que conseguiu vender mais seda? Foi Ivone ou foi Tereza? Letrinha B. Quem vendeu mais algodão? Foi Ivone ou foi Tereza? É só olhar na tabela e ver quem conseguiu vender mais. E a letrinha C, mentalmente responda: se Ivone tivesse conseguido vender mais 100 metros de linho, ela passaria a quantidade de tecido vendido por Tereza? Então, ó, se ela, vocês vão observar quantos metros de linho Ivone vendeu e vão acrescentar essa quantidade mais 100.
Será que colocando mais 100 na quantidade de Ivone, ela conseguiria ultrapassar a quantidade vendida por Tereza? Será? Então, observa aí, se eu colocando mais 100, vai passar ou vai ficar o valor vai ficar menor do que o de Tereza? Será que é sim ou não? Então, eu vou aguardar vocês responderem essa atividade e daqui a pouco a tia volta para a gente fazer nossas correções, tá certo? Olá, meus amores, aqui é a tia Gleice e a nossa aula de hoje será de matemática com o conteúdo medidas de comprimento. A gente só vai recordar um pouquinho esse conteúdo trabalhado no primeiro bimestre, a gente dá continuidade nos nossos estudos no segundo, tá bom? Então, aqui explicou para vocês que o metro é a unidade de medida de comprimento, o metro é a base. E tem medidas que são maiores e menores do que o metro, como o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, que são medidas maiores do que o metro, que são utilizadas para medir coisas muito grandes. E tem o decímetro, o centímetro e o milímetro, que são usados para medir coisas menores que o metro, tá bom? Isso aqui eu já explicou para vocês na última aula de matemática. E aqui também trouxe alguns instrumentos de medidas de comprimento para vocês recordarem, que foi aqui, ó, a fita métrica, que é utilizada bastante por costureiras, né, para tirar as medidas das suas clientes, para a roupa ficar no tamanho perfeito de quem for usar. Aqui também a régua, que é bastante utilizada por nós, professores e estudantes, certo? Também tem aqui, ó, a trena, que é usada bastante em obras, a mamãe e o papai também usam em casa para medir o tamanho do aparelho, o tamanho do apó, certo? Então é para isso que serve as medidas de comprimento, para a gente medir, calcular o tamanho de algo, tá certo? Em seguida, a tia daqui a pouco está passando outro vídeo orientando as atividades que servem, tá bom? Olá, meus amores, conseguiram responder as atividades? Descobrir a quantidade de tecido que Tereza vendeu durante o mês de trabalho e a diferença uma da outra de Ivone para Tereza? Descobriram? Então tá bom. Vamos seguir agora nossas atividades? Vamos para a página 58 agora de matemática, onde a gente vai responder a seguinte atividade. Como já aprendemos, temos várias unidades de medida de comprimento adequada para medir cada objeto de acordo com seu tamanho. Ou seja, o que são unidades de comprimento? Lembrando que a gente já explicou no vídeo anterior, mas eu vou só recordar um pouquinho. A gente sabe que a medida padrão da medida de comprimento é o metro. Então, existem medidas que são maiores e medidas que são menores do que o metro. Então, existe, para medidas maiores e menores, existem algumas unidades, como as medidas que são maiores que o metro, eu tenho o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, certo? E as medidas que são menores que o metro, eu tenho o decímetro, o centímetro e o milímetro, tá bom? Então, vocês vão ler essas informações que está aí, né, na página 58, e vocês vão fazer uma estimativa, de acordo com o tamanho de cada sugestão que tem aqui, vocês vão colocar se é centímetro, se é quilômetro, se é hectômetro, vocês vão se basear no tamanho do objeto ou da coisa que está se referindo. Como, por exemplo, nosso cabelo cresce cerca de 13, então nosso cabelo, será que ele cresce, são medidas maiores do que o metro ou são menores do que o metro? Então, será que ele cresce 13 centímetros, 13 quilômetros, 13 metros? Então, vocês vão ver aí qual a unidade que mais se adequa, tá bom? E assim com as outras atividades. Então, continue aí em casa fazendo essas atividades. Vamos lá. Olá, meus amores, conseguiram responder as atividades? Descobrir a quantidade de tecido que Tereza vendeu durante o mês de trabalho e a diferença uma da outra de Ivone para Tereza? Descobriram? Então tá bom. Vamos seguir agora nossas atividades? Vamos para a página 58 agora de matemática, onde a gente vai responder a seguinte atividade. Como já aprendemos, temos várias unidades de medida de comprimento adequada para medir cada objeto de acordo com seu tamanho. Ou seja, o que são unidades de comprimento? Lembrando que a gente já explicou no vídeo anterior, mas eu vou só recordar um pouquinho. A gente sabe que a medida padrão da medida de comprimento é o metro. Então, existem medidas que são maiores e medidas que são menores do que o metro. Então, para medidas maiores e menores, existem algumas unidades, como as medidas que são maiores que o metro, eu tenho o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, certo? E as medidas que são menores que o metro, eu tenho o decímetro, o centímetro e o milímetro,
tá bom? Então, vocês vão ler essas informações que está aí, né, na página 58, e vocês vão fazer uma estimativa, de acordo com o tamanho de cada sugestão que tem aqui, vocês vão colocar se é centímetro, se é quilômetro, se é hectômetro, vocês vão se basear no tamanho do objeto ou da coisa que está se referindo. Como, por exemplo, nosso cabelo cresce cerca de 13, então nosso cabelo, será que ele cresce, são medidas maiores do que 1 metro ou são menores do que 1 metro? Então, será que ele cresce 13 centímetros, 13 quilômetros, 13 metros? Então, vocês vão ver aí qual a unidade que mais se adequa, tá bom? E assim com as outras atividades. Então, continue aí em casa fazendo essas atividades. Vamos lá!